Olá pessoal, mais um pouquinho a respeito das cadeias carbônicas oxigenadas. Nós estávamos falando dos ácidos carboxílicos, não é? Então o que eu mostrei para vocês? Eu mostrei para vocês alguns ácidos carboxílicos famosos, né? O metanóico lá das formigas, o etanóico que é o acético do vinagre, falei daquele da manteiga rançosa, do queijo Roquefort, que é o ácido butanóico, né, que é o butírico, e falei do ácido hexanóico, aquele do processo de transpiração. Inclusive mostrei para vocês uma reação orgânica, que era a ação do desodorante com bicarbonato sobre o ácido hexanóico que sai da nossa transpiração, né? Foi uma reação entre um ácido carboxílico e um sal básico, né? Uma reação de neutralização. Aí depois, na aula passada, mostrei para vocês algumas cadeias de ácidos carboxílicos ramificadas. Então, como é que a gente usa o método para cadeia aberta, para cadeia fechada, quando há carbono terciário ou quaternário. E agora, só para a gente finalizar, eu vou mostrar aqui para vocês uma reação chamada reação de oxidação alcoólica, que é um processo de produção, tá? Então, vejamos aqui, ó. Vamos imaginar que eu tivesse aqui uma molécula desta substância aqui que a gente já conhece, que eu tenho que saber identificar o grupo funcional da seguinte maneira, ó. O que eu tenho de diferente aqui nessa molécula? Um dos carbonos, uma de suas 4 ligações é com a hidroxila. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o etanol. O que é o etanol? É o álcool etílico, que é o álcool comum, o álcool combustível, o álcool das bebidas, do supermercado, é o mesmo álcool, mudando o teor alcoólico que a gente já falou, né? Então, imagine que eu tenho aqui uma molécula de álcool. Imagine o seguinte, que eu tenho aqui um vinho, que eu já comentei com vocês alguma historinha dessa, a gente falou do aldeído, tá? Então, eu tenho aqui um vinho, tá? Então, meu marido abriu uma garrafa de vinho e saboreou uma única taça. Ainda bem que não foi uma garrafa inteira num dia só, né? Então, ele pegou uma taça de vinho. Aí ele fechou a taça de vinho, pôs a rolha e deixou aqui em casa na cozinha. Dias depois ele se lembrou daquele vinho. Aí ele experimentou o vinho e falou assim, nossa, não tá bom o vinho. Por que não tá bom? O que eu já falei para vocês que acontece cada vez que eu abro a rolha? Entra ar. E nesse ar eu tenho vários gases, entre eles o gás oxigênio. Eu vou mostrar aqui para vocês a ação do oxigênio sobre a molécula de álcool. O oxigênio é o O2, o gás oxigênio é o O2. Eu vou apresentar aqui para vocês um átomo apenas de oxigênio que tem entre esse colchete, para você imaginar o seguinte, era uma vez o O2 que entrou na garrafa, cada O encontrou uma molécula dessa, tá? Então o que eu vou mostrar para vocês que vai acontecer aqui, ó. Quando o oxigênio da atmosfera entra nessa garrafa que tem vinho, esse oxigênio aqui, ó, ele vem aqui no carbono oxigenado e leva esses 2 hidrogênios embora. O que dá 2 hidrogênios e um oxigênio? Água. O vinho começou a ficar aguado. Meu marido falou, nossa, o sabor tá estranho, o cheiro também. Por quê? Começou a mudar de constituição química. Tinha molécula de álcool, agora não tem mais. O que agora começou a se formar no vinho? Ó, vamos pensar o seguinte. O primeiro carbono, nada mudou nele, você concorda? Ele continua tendo 3 hidrogênios. Eu vou até colocar 3 aqui, ó, para facilitar. Agora, o segundo carbono, o que ele perdeu? Esses 2 Hs. O que sobrou para esse carbono? Um oxigênio e um hidrogênio. E se eu olhar para esse carbono, ele ainda precisa fazer 3 ligações. Aí vamos pensar, ele vai ter que se virar com o que sobrou. Sobrou um átomo de oxigênio e um de hidrogênio. Lembrando que o oxigênio precisa fazer 2 ligações e o hidrogênio uma só. Então, ó, o hidrogênio faz uma, não tem jeito, ele só faz isso. E agora o oxigênio vai ter que fazer uma dupla aqui, ó, para estabilizar ele próprio e o carbono. O que agora eu produzi? Ali eu tinha álcool, agora eu tenho aldeído. Esse aldeído chama-se etanol. Que eu cheguei a mostrar para vocês essa reação que se chama reação de oxidação alcoólica parcial. Que eu até disse que as pessoas quando bebem demais, as sensações ruins que o álcool gera no organismo, uma delas é a geração do aldeído. O aldeído é que dá dor de cabeça, hálito cetônico que a gente fala, mal-estar, gerado pelo álcool que se transforma em aldeído dentro do organismo.
Aí voltando para a garrafa de vinho, vamos imaginar, então meu marido experimentou o vinho e deixou lá mais um pouco. Aí dias depois ele lembrou daquele vinho, vamos ver como é que ele tá. Quando ele colocou aquele vinho na taça, cor diferente, aroma diferente, umas substânciazinhas no fundo do recipiente, o que aconteceu? Mais uma vez, cada vez que eu abro a garrafa, entra oxigênio. E esse oxigênio, eu vou sempre mostrar cada átomo o que faz. E esse oxigênio, da outra vez, ele não veio aqui e no carbono oxigenado ele não levava 2 hidrogênios embora? Aqui ele vai tentar fazer a mesma coisa, sempre no carbono oxigenado. Esse oxigênio vai tentar vir aqui e levar 2 hidrogênios, só que não tem 2 aqui, só tem 1 no carbono oxigenado. Aí sabe o que esse oxigênio faz? Ao invés de levar o hidrogênio embora, ele se agrega à molécula. Assim, quer ver? Ó, terei uma molécula com os mesmos 2 carbonos, só que agora, aqui embaixo que só tinha 1 hidrogênio, o oxigênio se instala também. O que eu acabei de formar? Um ácido carboxílico. Esse ácido de 2 carbonos chama-se ácido etanóico, que como tem nome comercial, já falei para vocês na aula retrasada, ácido acético. O que o vinho do meu marido virou? Vinagre. Por isso eu falei, mudou sabor, mudou textura, mudou odor, mudou características físicas e químicas completamente. Posso usar isso daqui como tempero? De jeito nenhum. Porque da mesma maneira que entrou oxigênio, pode ter entrado micro-organismos, bactérias patogênicas, substâncias nocivas. Então, se esse vinho gerou esse processo todo de modificação, ele não tem mais condições adequadas para ser consumido. Agora, na indústria do vinagre, é isso que eles fazem. Eles pegam lá vinagre, vinho de uvas tintas, uvas escuras, de uvas brancas. Eles pegam lá álcool feito de maçã, álcool feito de arroz e transformam o quê? Faz o processo de oxidação parcial, depois faz o processo de oxidação total e vira lá vinagre de vinho branco, vinagre de vinho tinto, vinagre de maçã, vinagre de arroz. Só que lá eles fazem esse processo controlado. Uma atmosfera de puro oxigênio colocado aqui. De novo, uma atmosfera de puro oxigênio colocado aqui, fechado, isolado do meio, sem interferência de possibilidade de contaminação. Agora, na nossa casa, o que a gente poderia fazer para evitar isso? Porque nem sempre quando uma pessoa abre uma garrafa de vinho, ela bebe a garrafa inteira, ainda bem, né? O que ela poderia fazer? Porque mesmo não ficando abre e fecha a garrafa o tempo todo, entra ar. Porque a rolha não é de cortiça, cortiça é aquele materialzinho poroso. Aquela rolha, ela deixa passar ar. Então, o ideal é fazer o seguinte, vamos imaginar que isso fosse uma garrafa. E aqui a rolha. Eu guardar a garrafa assim, ó, inclinadinha. Se eu fizer isso, a rolha vai ficar cheia de vinho. Aí tem aquela propriedade da matéria que fala 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se a rolha estiver cheia de vinho, ela não vai deixar entrar oxigênio. Então, dura um pouco mais de tempo o vinho mesmo depois de aberto. E, logicamente, tem que ficar conservado do calor também. Não pode ficar num ambiente superaquecido, que o calor também favorece esse processo. Essa é uma reação que, por exemplo, no vestibular cai muito, tá? Quando o álcool vira aldeído, é oxidação parcial. Quando o álcool vira ácido carboxílico, é oxidação total. E isso tudo chama-se reação de oxidação alcoólica, tá bom? Aproveitando esses minutinhos que nós temos, vou mostrar para vocês mais 2 grupos funcionais que são bem pequenininhos os exemplos e vale a pena aqui a gente usar esse espacinho do ácido carboxílico para falar desses outros 2 grupos, tá? As outras funções são mais assim numerosas em detalhes, em exemplares, mas essas outras 2 que eu vou falar são bem rapidinhas, tá? Uma delas então nós já vimos álcool, nós já vimos aldeído, cetona e ácidos carboxílicos. Agora vamos para mais um grupo funcional, que é a função chamada fenol. Fenol, talvez vocês se lembrem da fenolftaleína. Fenolftaleína é uma substância que lá no laboratório é utilizada como indicador de base. A fenolftaleína é um salzinho orgânico
dissolvido no álcool, que quando a gente goteja na base, a base fica cor-de-rosa. Então a fenolftalina é um dos compostos que fazem parte do grupo fenol. Como é que a gente identifica um composto fenólico? Obrigatoriamente, ele tem que conter, o que é essa figura mesmo? Benzeno. Tem que ter um anel aromático e um dos ligantes tem que ter hidroxila. Você fala, mas isso aqui é álcool? Não. Álcool é cadeia aberta, não aromática. Pode até ter cadeia fechada, mas é não aromática, tá? Eu posso ter, por exemplo, ó, isso aqui e falar, ó, esse é o álcool, butanol. Agora, aquele ali não é álcool, não, ele é primo do álcool, vamos dizer assim. Aquele ali é um fenol. Como é que a gente pode dar nome a essa molécula? Eu posso chamá-la assim, ó. Esse é o hidroxibenzeno. Ou, simplesmente, eu falo que este é o fenol, tá? Existem cadeias fenólicas ramificadas, assim como nós falamos de todos os grupos funcionais, falamos das ramificações. Então, eu falo agora aqui, ó, que grupo funcional é esse? É um fenol. Aí eu falo, tem ramificação? Tem. Você vai falar, ó, porque esse carbono aqui, ele é terciário, esse também. Tenho dois ligantes, dois grupos substituintes, duas ramificações. E agora, como é que eu vou fazer? Bom, obrigatoriamente o carbono 1 é o carbono que tem o grupo funcional. Agora eu vou girar, buscando os radicais. Dessa vez, como que eu vou fazer? Eu tenho radical aqui e aqui, equidistantes. Como que eu vou usar a numeração? Em ordem alfabética. Analisemos os radicais. Esse se chama etil e esse se chama metil. E aí, de quem que eu vou falar primeiro? Do etil. Então, carbono 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Há duas maneiras de dar nome a essa molécula. Uma delas é escrever assim, ó, 1-hidroxi. Você vai falar, mas precisa pôr 1? Pois é, meio chatíssimo, mas precisa. 1-hidroxi, 2-etil, 6-metil, tudo isso na cadeia do benzeno. Esta é uma maneira, que é a nomenclatura oficial. E a nomenclatura usual é mais fácil, quer ver? Ó? Seria assim, ó, 2-etil, 6-metil, tudo isso grudadinho no fenol. O que é fenol? É o hidroxibenzeno, tá? Então, essa é a cadeia fenólica, certo? Então, fenol é composto orgânico oxigenado, onde obrigatoriamente a cadeia principal é aromática. E eu tenho os ligantes aqui, o ligante OH, hidroxilo, ou oxidrila, tá? Esse é fenol. E mais umzinho pequenininho aqui também, que são os enóis. Não é enóis não, tá? É enol, tá? Enol. Exemplos também pouquíssimos. Não aparecem muitos nos exercícios não, mas é bom que vocês saibam para não estranhar a presença, né? Se de repente surge aí algum exercício. Acho que a gente até fez exercícios que pedia para identificar qual que era álcool, eu falei para vocês, olha, isso vocês não conhecem ainda, que é a função chamada enol. Bom, o que é um enol? Cadeia carbônica com dupla ligação de en. O en é a presença de dupla, de insaturação. E em um dos carbonos, o grupo OH. Então é de novo um priminho do álcool, tá? O enol, hidrogênios aqui, aqui também. Qual o nome desse? Etenol. O que é et? Dois carbonos. O que é en? Dupla ligação. E a hidroxila, dessa vez eu não preciso numerar nenhum dos dois, porque obrigatoriamente tanto a hidroxila quanto a dupla estará no primeiro carbono, tá? Se eu tiver uma molécula assim, quer ver, ó? Vou colocar aqui, tá? Eu falo assim, não, vamos mudar um pouquinho, vou colocar desse ladinho mesmo que vai ficar mais fácil. Vou colocar a hidroxila aqui, ó. Esse também é um enol. Deixa eu colocar um radicalzinho aqui pra gente ter mais detalhes. E aqui também. Eu falo assim pra você, primeiro, que grupo funcional é esse? A
fácil falar é álcool. Não, é enol. Por que não é álcool? Mas tem hidroxila aqui, mas tem dupla, né? Além de tudo, eu tenho ramificação. Ou seja, eu tenho que fazer numeração para falar onde está a hidroxila, onde está a dupla e onde está a ramificação. Tanto a dupla ligação quanto a hidroxila estão mais à direita, não é? Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu vou falar o seguinte, vou escrever a nomenclatura. Primeiro, vou falar da ramificação, do grupo substituinte. No carbono 4, eu tenho radical metil, tá? Numa cadeia de quantos carbonos? Numa cadeia de 5. 5 é pente. Onde no carbono 2 tem en e no mesmo carbono 2 tem álcool. Meio chatinho, mas detalhes necessários. 4 metil, pente 2-en, 2 ol. Ou seja, no carbono 2 tem dupla e no mesmo carbono 2 eu tenho o grupo funcional que caracteriza a hidroxila, tá? Então esse é grupo chamado enol. Então nós vimos fenol, anel aromático com a hidroxila. E enol também é uma variação de um álcool de cadeia insaturada, tá? São os enóis, tá bom? E vimos aí a reação de oxidação alcoólica gerando, através de um álcool, um aldeído, através de um aldeído, um ácido carboxílico, tá? Agora temos que estudar mais dois grupos funcionais oxigenados, que são éter e éster. Aí finalizamos os grupos oxigenados e aí vamos para os grupos nitrogenados, tá? Vamos falar de aminas, amidas, nitrocompostos e chegando à finalização das funções orgânicas, aí depois nós vamos começar a misturar todas elas nas funções chamadas mistas, tá bom, gente? Lembrando que todos eles, mais tarde a gente vai estudar características físicas, químicas, tipo densidade, ponto de fusão, de ebulição, assim que nós tivermos completa a tabela, ou seja, assim que conseguimos estudar os grupos funcionais, eu vou mostrar para vocês diferenças entre eles, solubilidade, ponto de fusão e ebulição, densidade, capacidade de armazenar energia, ou seja, ser ou não combustível. Então, mas a gente precisa de comparação, então precisamos estudar todas, tá? E depois fazer essa tabela de propriedades físicas e químicas, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, até a próxima!